avançando aqui na pauta, falando rapidinho aqui deste senhor, o Mauro César Barbosa Cid. Os militares fizeram uma vaquinha, estão com muita pena dele, afinal de contas, ele não está recebendo os seus 27 mil reais por mês. Está sim. Caso você tenha dúvida, na minha live anterior, do dia 24 de março, eu mostrei aqui, inclusive bem grande na tela, com a glória do Pai, é claro, mostrei que ele está sim recebendo seu salário. Não fique chateado com isso, muito pelo contrário, eu agradeço que ele está recebendo o seu dinheiro. Se está atolado em dívidas ou outros tipos de problema, isso daí não tem a ver com um bloqueio de salário, não está acontecendo. Então, grupos de militares fizeram uma vaquinha aí, querendo arrecadar 300 mil reais para um senhor que recebe outros 27 mensalmente, lógico que tem uns descontos, e aí, né, desconto de imposto de renda, imposto disso, meu amigo, e aí a diferença é o que cai na conta, em torno de 17 mil reais, coisa pouca, né, ganha pouco, ganha mal, né, mas enfim, então eu penso assim, que quem tem 2 milhões de reais para pagar um advogado caro, entre 1,5 milhão e 2 milhões de reais, o doutor César, e o próprio doutor disse que não é barato ficar agora pedindo, como é que eu vou dizer, vaquinha? Bom, cada um sabe o que faz com o seu dinheiro, né? Eu penso que cada uma das pessoas deveria se acostumar com a ideia de que mais cedo ou mais tarde nós vamos ver a delação e aí a gente vai poder acompanhar de perto, em detalhes, em máximos detalhes, que o senhor Mauro Cid traiu o Bolsonaro ou mentiu a respeito do Bolsonaro. Conforme aqueles áudios dele, ele mesmo diz assim, vejam bem, eu menti a respeito de Bolsonaro. Pois é, né, meu amigo? E se ele mentiu a respeito do Bolsonaro, Bolsonaro não é um criminoso. Se ele mentiu, ele cometeu delitos. Meu querido amigo, só queria te lembrar para deixar o like, por favor, você me ajuda muito. Tamo junto aí. Agora de volta pro vídeo. A título de curiosidade, caso você pense tal, mas e aí? Como é que é o mamilê? Não entendi. Olha só, você já ouviu falar, né? No tal de Pavinato. Thiago Pavinato, Pavi, eu não sei o jeito que chamam ele. Pavinato lá que era da Jovem Pan, certo? Você conhece ele? Ele foi numa rádio Auriverde, algo parecido com isso, e respondeu algumas perguntas. Até que, em determinado momento, ele disse assim, bom, tava lá conversando com a mulher do Cid, a dona Gabriela, e aí ela disse assim, não se preocupa não, Cidinho não falou nada, não delatou, não disse nada ruim contra o Bolsonaro. E o mesmo Pavinato também fala que teve acesso à delação e que a delação tem muita coisa. Palavras do Pavinato, ele disse que viu a delação, meu amigo. Quanto aos áudios do Mauro Cid, eu olhei com muito cuidado cada um dos áudios. Eu vou lhe dizer a minha impressão pessoal, Pitoli. A minha impressão pessoal é que aqueles áudios foram forjados pelo Mauro Cid. Não há barulho, não há silêncio, não tem reação de fala com o interlocutor. Aquilo é um plano engendrado pelo advogado do Mauro Cid, que é o César Roberto Bittencourt, que é um grande advogado criminalista, diga-se de passagem, um dos mais caros do país, e um dos doutrinadores mais famosos em direito penal. Esses áudios, para mim, são todos fabricados. Por quê? Porque eu tinha falado há um mês e meio atrás com a esposa do Mauro Cid. E ela me disse, de graça, o Mauro Cid não delatou nada. Mas ela me disse isso enquanto a delação estava em sigilo. Aí eu consegui acesso ao conteúdo. E o conteúdo, ele diz muita coisa. E o conteúdo é assinado pelo Mauro Cid e pelo advogado. E quando isso vem a público, o que ele precisa fazer? Eu estava mentindo quando eu disse que eu não falei nada, porque eu falei muita coisa. Então agora a minha saída é dizer, eu fui coagido a dizer, eu fui torturado a dizer. Pois bem, então vamos nos acostumando com a ideia de que talvez esse senhor aí, sei lá, né, vai que alguém o cooptou, a gente não sabe. Pessoas vemos, intenções não sabemos. Pessoas vemos e a gente acaba sendo traído. Não é por alguém que a gente espera. Se tu espera que alguém vai te trair, não é uma traição. Você já está aguardando o acontecimento. Nós só somos traídos por pessoas que nós mais confiamos. E é o que eu penso, infelizmente. É o que eu penso que aconteceu na relação entre o Bolsonaro e o Cid, em especial, é claro,
o Cid traindo a confiança do Bolsonaro, se deixando cooptar, sabe lá Deus por quem, pelo PT, pela esquerda, pelo Putin, pelo Orbán, sabe, pela China, e fazendo toda essa pataquada. O Cid, meu amigo, durante o governo do Bolsonaro, errou e errou muito. E aí nós temos algumas opções. Por exemplo, Cid é o cara mais incompetente da República, o que mais errou, mais fez porcarias, mais elameou o nome de sua esposa, filhas, pai e o Bolsonaro e outras tantas pessoas em suas tramas criminosas, como por exemplo o lance do cartão de vacina, os relógios. Imagine só, meu querido amigo, ou ele é extremamente incompetente ao fazer isso, é burro e errou demais, ou talvez estivesse apenas executando um plano de uma outra mente criminosa que o cooptou e o levou para esse caminho de destruição no objetivo de tentar acabar com o Bolsonaro. O que você aposta? Infelizmente, eu sou obrigado, diante de tudo que foi mostrado até então, a dizer que o Cid é uma pessoa que está fazendo maldade e muita maldade. O pai do Mauro Cid vai prestar um depoimento daqui a pouco, às 14 horas, na Polícia Federal, certo? Ele vai lá e vai ter que depor. Interessante. Sobre o que é? A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão lá em agosto de 2023, numa operação de combate a crimes de peculato e lavagem de dinheiro, e ele vai ter que responder sobre aquelas fotos que ele bateu e saiu refletido. Pois é, né? O Cid pai e Cid filho são suspeitos de vender as joias e presentes oficiais recebidos pelo ex-presidente. E já te digo o seguinte: mas viu o Lula que foi com não sei quantos containers? Pois é, ele respondeu os processos, foi dito que ele podia ficar com a maior parte. E o único que está em discussão é justamente um relógio, aquele que apareceu até em foto e coisa que vale 80 e tantos mil reais. Você lembra disso, não lembra? Pois é. Esse relógio aí, o Lula tem que guardá-lo, certo? Enquanto se discute o restante do processo. Os outros trocentos containers que o Lula levou embora, pelo visto, ficou tudo certo. Tava no mamilê, tudo bonitinho, ok? Então não adianta ficar batendo nessa tecla aí, é mais fácil a gente se conformar. E aí, o que a Polícia Federal fala a respeito do Cid pai e do Cid filho, que eles montaram e acabaram utilizando a estrutura estatal brasileira para desviar bens de alto valor patrimonial, vender e pegar o dinheiro e botar o dinheiro no bolso. Lembre que o Cid colocou seu pai, não é tão somente porque ele bateu as fotos e saiu refletido, mas sim porque o senhor Lorena Cid, o general Lorena Cid, acabou tendo o dinheiro depositado na sua conta. E tem inclusive print do WhatsApp do general Lorena Cid dizendo pro filho assim: filho, mas isso não vai dar problema? E o Cidinho diz: não, pai, fica tranquilo, dorme bem, vai dar tudo certo, não tem problema nenhum. E aí está o general envolvido nessas confusões todas. E depois aparece o Cid chorando em áudio: porque meu pai, né, veja só, meu pai tá no processo, porque ele colocou o pai dele nessa confusão. E sabe o áudio? Pois bem, a Polícia Federal, conforme está dizendo aqui, a Record, o R7, lembra que a Record gostava muito do Bolsonaro, tá? A Polícia Federal já sabe para quem Mauro Cid enviou os áudios nos quais criticou a conduta do Xandão e da Polícia Federal na operação de investigação e do acordo de delação premiada. Meu amigo, a polícia já sabe, quando eles querem pegar alguém, eles pegam. Então, já estão sabendo quem foi a pessoa. No entanto, a informação que fora confirmada à Record, que manteve sigilo, é um milagre, não é mesmo? A Record disse assim: tá certo, obrigado polícia, nós não vamos revelar a ninguém, pois a identidade do interlocutor foi mantida em sigilo. A polícia já sabe, meu irmão. Isso vai trazer, infelizmente, tristemente, mais problemas ainda. Então, meus amigos, eu agradeço a sua presença, muito obrigado por ter estado aqui. Dê o seu like, compartilhe se gosta do meu trabalho. Faça um pix aqui pra mim. O pix é o e-mail doiparowill@gmail.com. Tamo junto, até mais tarde, valeu, falou, até mais, tchau, tchau.